Bom dia, meu nome é Jussiara. Olá, me chamo José Arthur. Olá, o meu nome é Evelyn Luane. Bom dia, meu nome é Keila. Nós iremos falar sobre a produção frutífera no estado de Alagoas no ano de 2022. Bom, esse foi o dataset que nós pegamos lá no site da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, a CEPLAG, e nele contém os dados sobre a produção agrícola do estado de Alagoas em 2022. Aí aqui eles apresentam a quantidade produzida em cada município, né? Como a gente pode observar aqui, tem ovo, leite, bovino e tem outros também, vários outros. Porém, nós focamos apenas na produção das frutas, né? A laranja, o abacaxi e a banana. A planilha que nós criamos e vamos apresentar e também comentar sobre ela aqui, como eu já falei antes, ela vai representar a produção da laranja, do abacaxi e da banana em diferentes municípios de Alagoas. Aí, essa tabela, ela vai destacar os municípios com os melhores números de produção em cada categoria, né? No caso da banana, do abacaxi e da laranja. O que vai auxiliar na identificação dos maiores produtores do estado. Estarei falando um pouco sobre as estruturas e características do dataset. Bom, as características do dataset, elas são utilizadas para uma análise as seguintes características. O número de linhas, que são as informações sobre o que vai ser falado, né? No caso aqui, no nosso caso, são os municípios. O número de colunas, que significa as colunas de informações sobre esses municípios, em que no nosso caso aqui a gente vai ter o ano, o município e a cultura que a gente vai estar falando sobre, né? Também a cultura que a gente vai estar falando sobre é o abacaxi, a laranja, a banana. Bom, e para descrever as colunas, a gente tem a cultura, né, que é o tipo da cultura, como foi dito, o abacaxi, a banana e a laranja. A gente vai ter também a quantidade, né, de produção, que no caso vai ser medida uma quantidade baixa, por conta que, por ser em município, não tem aquela a questão de toneladas ou de um valor muito alto, mas também não é um valor tão baixo assim. Bom, o dataset ele tem colunas essencial para a nossa análise da produção agrícola, como por exemplo o município, que vai ser o local onde a produção foi registrada. No caso aqui a gente tem os nomes do município, onde foram registrados esses dados, de onde foi tirado os dados da informação. O ano também, que é muito importante, né, que foi o ano onde foi coletados os dados sobre essas culturas, né, essa produção, que seria no ano de 2022. E a cultura que a gente vai estar falando, né, a laranja, o abacaxi e a banana, que vai ser a quantidade produzida de cada fruta em unidades. Bom, e também vamos ter os melhores números, que no caso seriam os valores máximos alcançados em cada cultura. No caso, o município em que teve uma maior produção, né, assim. E também temos o melhor produtor, que será o município em que teve uma maior produção de cada fruta em si, né? Que foi o que mais se destacou nesse ano com essa produção. Com essas informações, é possível a gente comparar a produtividade entre diferentes municípios, identificar regiões de destaque na produção agrícola. Na nossa planilha sobre a produção frutífera, vamos ter os municípios, que serão União dos Palmares, Viçosa, Quebrangulo, Arapiraca, Atalaia, Igreja Nova, Tanque da Arca, São José da Laje, Limoeiro da Nadia, Teotônio Vilela, Boca da Mata, Murici, Santana do Mandaú, Taquarana, Joaquim Gomes e Branquinha. Todos eles foram registrados no ano de 2022 para a produção das culturas laranja, abacaxi e banana. Também vamos ter logo abaixo os melhores números e o melhor produtor dessas culturas em seus respectivos anos e município. Eu vou falar um pouco agora sobre a análise e insights obtidos. Os dados mostraram uma grande variação na produção entre os municípios e alguns insights fundamentais incluem Santana do Mundaú
como o município que se destacou como maior produtor de laranja e banana. A cidade teve um volume de produção muito superior ao dos outros municípios, o que sugere que as condições locais são muito favoráveis para essas culturas. O solo pode ser mais fértil, o clima pode favorecer o desenvolvimento dessas frutas, ou talvez haja mais incentivo e infraestrutura voltada para esse tipo de plantação. Outro município que chamou a atenção foi Limoeiro de Anadia, que se destacou na produção de abacaxi. Isso pode significar que a região tem um solo bem drenado e um clima propício para essa cultura. Além disso, pode ser que os produtores locais já tenham técnicas bem desenvolvidas para o cultivo do abacaxi, o que ajuda a manter uma produção elevada. Mais um dos pontos interessantes dessa análise é que a produção de frutas não é bem distribuída entre os municípios. Enquanto algumas cidades elas têm uma produção muito alta, outros produzem quantidades bem menores ou praticamente nada. E essa diferença pode ter várias explicações. Algumas regiões podem ter um solo pouco adequado para certas culturas, menos acesso à irrigação ou até uma menor tradição agrícola. Além disso, o nível de investimento na agricultura pode variar bastante entre os municípios, o que influencia diretamente a produtividade. E isso nos leva, a uma questão importante, que são as oportunidades de crescimento. Se alguns municípios ainda produzem pouco de determinadas frutas, isso pode ser um sinal de que existe espaço para crescimento e investimento. Com incentivos certos, essas regiões poderiam diversificar sua produção e aumentar também a sua participação no mercado. Isso não só ajudaria os agricultores locais a terem uma fonte de renda mais estável, mas também poderia fortalecer a fruticultura no estado como um todo. E por fim, vemos que entender esses dados é essencial para identificar tendências e novas oportunidades. Essa análise mostra que alguns municípios já têm um grande potencial agrícola consolidado, enquanto outros ainda podem crescer bastante nesse setor. Com os investimentos certos e um bom planejamento, Alagoas pode aumentar sua produção frutífera e fortalecer ainda mais a sua economia agrícola. O dataset forneceu informações valiosas sobre a produção agrícola, permitindo identificar os municípios mais produtivos e entender melhor a distribuição das culturas. Essas informações podem ser utilizadas de diversas formas, dentre elas, aprimorar a gestão agrícola, direcionando investimentos para regiões com alto potencial produtivo, expandir a produção, identificando municípios com baixa produtividade e buscando estratégias para aumentá-la, a tomada de decisão governamental, implementação de política pública para incentivar a produção agrícola nas regiões menos desenvolvidas. E futuramente o dataset pode ser expandido para incluir informações sobre a área cultivada, custos de produções e preços de venda, possibilitando uma análise mais detalhada sobre a rentabilidade do setor agrícola.